que parece? Pode passar. Parece que Deus trabalha no Ibope, porque no Ibope não dá nada certo. O Ibope é mais ou menos assim, ó. Pode ser que a Marta tenha entre 30% e 38% da preferência dos eleitorados. Quer dizer, é uma coisa meio estranha, né? Deus nunca fez uma faixa para a gente chegar, ou é aqui ou é aqui. Ou ele fala exatamente direto, ou ele não vai falar. Bom, o próximo slide é um slide que talvez vocês dêem até risada, que tem, como o João falou, que é o nosso amigo Henri Cristo, numa pose extremamente engraçada, porque os próximos slides que vocês vão ver, tirado do livro A História do Adventismo, se não for pior do que o Henri Cristo, eu não sei, porque eu vou ler exatamente o que está escrito no livro. Então vamos na primeira questão, antes de você passar, para eles tentarem justificar o que ocorreu em 22 de outubro de 1844. Vocês lembram que, pelo que ouviu Guilherme Miller, o mundo ia acabar. Mas, na verdade, o que ele estava errado, segundo a Igreja Adventista? É que o mundo não ia acabar e que o que era purificado não era a terra, era o céu. Então, para falar isso, ninguém viu. Teve 2 pessoas que viu só que Cristo sair de um lugar e ir para outro. Mas o que ocorreu naquele dia? Se você perguntar para um adventista, ele não vai responder. Mas se ele ler esse livro, ele vai ver o que a igreja dele, que é a única igreja correta que existe na Terra, fala. Então vamos ver o que a igreja adventista falou, que ouviu, que viu, que relatou, que ocorreu no dia 22 de outubro de 1844. Então vamos lá. Primeiro ele falou assim, ó. Testemunhas que relatavam misteriosos fenômenos enchiam as páginas dos jornais. Júpiter girava como um halo. Isso não tem questão histórica. E depois ela fala assim: uma cruz negra sobre a lua ensanguentada, cânticos no céu, 3 anjos gritando ai, ai, ai. Quando você fala isso, parece que eu estou aqui tirando sarro, mas o João Flávio leu exatamente o que estava escrito no livro, e está escrito exatamente isso. Eu não sei se esses anjos gritou uma vez só ai, 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 ou ele fez uma musiquinha, ai, 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 não sei, mas é o que está escrito lá. Só que tem uma coisa assim, até pior que isso, que é aquele lá, um cavalo e cavaleiro da lua. Passa eu acho que ela viu São Jorge, que São Jorge na igreja católica mata o dragão e estava colocado na lua. Aí a gente pode até chegar à conclusão que Ellen White devia ser corintiana, né? Porque é o São Jorge. Mas imagine só como que nós vamos conseguir ver um homem montado em cima de um cavalo na lua. Não tem jeito de você ver isso a olho nu, mas eles viram. Você viu que foi uma coisa assim maravilhosa que aconteceu no dia 22 de outubro de 1844. Pode passar. E aí, já que a primeira mentira foi, então vamos começar a mentir demais. Aí ela falou assim: em 1833, que foi 2 anos após Miller começar a pregar, que ele pregou em 31, as estrelas caíram como floco de neve. Há muito tempo atrás, o pastor João Flávio mandou uma carta, né, para o Observatório Astronômico, porque vocês concordam que se caiu uma estrela numa época de 1833, que não faz tanto tempo assim, existe um registro histórico disso, esqueceu na Bíblia, existe um registro histórico. Aí ele mandou o que ocorreu em 1833, aí eles mandaram que não teve nenhuma estrela, caiu, que foi um acontecimento normal, que sempre acontece a cada tempo. Mas tudo bem. Agora vamos ver, para dar um pouco mais de ênfase a esse engodo, o que ela falou. Olha só. De toda a clara e evidência bíblica de Miller, e a despeito do seu miraculoso chamado para anunciar isso ao mundo, o ano do fim do mundo passou e Cristo não voltou. Eles mesmos reconhecem que eles estavam errados. E aí qual que é o nome que foi dado para o dia 22 de outubro de 1844 pela Igreja Adventista? O dia do grande desapontamento. Pode deixar nesse slide mesmo. Todo adventista sabe que no dia 22 de outubro de 1844 ocorreu um fato, que foi uma mentira, mas que eles acreditam que chama-se o dia do grande desapontamento.
O que é o dia do grande desapontamento? É quando Jesus Cristo ia voltar e não voltou. Aí estão enganados, ele voltou. Só que teve duas pessoas que viu ele. Uma foi Ellen White e outra foi o Cleopas do Milharal, que é o nome que deram para ele. Ele estava no milharal e nesse milharal ele olhou para o céu. Era no dia 22 de outubro de 1844. É estranho porque ele não viu o cavaleiro na lua, ele não viu os 3 anjos, mas isso aí tudo passa. E ele viu um fato inusitado. Jesus Cristo saiu do lugar santo e foi para o lugar santíssimo. Ele viu isso. Ele vai escrever no livro, no próprio livro da história do Adventismo, que ele viu claramente isso. Está escrito. Aí Ellen White não podia dizer que ele viu. Por que não podia dizer que ele viu? Porque se Ellen White dissesse que ele viu, existia mais de um profeta na igreja adventista. E só existe um profeta na igreja adventista, que é Ellen White. Então ela diz que ele não viu. 2 páginas antes, ele vai falar assim: vi claramente Jesus Cristo saindo do lugar santo e do lugar santíssimo. Quer dizer, a própria igreja adventista, para tentar justificar algo injustificável, que é o dia do juízo investigativo, que é o 22 de outubro de 1844, quando eles editaram o livro, eles revisaram muitas vezes, mas não conseguiram revisar algumas coisas meio básicas. Antes surgiu um outro cara, que é Samuel Snow. Samuel Snow estava junto com Guilherme Miller e começou a montar esse quebra-cabeça do juízo investigativo para tentar provar o que ocorreu em 22 de outubro de 1844. Bom, todo mundo esperava que Jesus Cristo voltasse. E ele não voltou. Mas ninguém podia dizer que não aconteceu nada em 22 de outubro de 1844, senão estava todo mundo mentindo, principalmente a igreja adventista. Então eles fizeram o seguinte: Jesus Cristo voltou, só que ele voltou no céu. Ele voltou no céu, porque deixaram Jesus Cristo no lugar dos santos, não colocaram ele no lugar mais sagrado que tem, durante 1844 anos. Aí você pega e fala assim: espera aí, tem algumas coisas primordiais aí, como o Sr. João Flávio falou. Vocês lembram quem que Estevão viu no céu? Ele estava onde então? Ele estava no lugar mais santo, no lugar santo? Não existe isso. O livro de Hebreus, que foi escrito mais ou menos de 30 a 50 anos, diz que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Só que o engodo já tinha sido passado. Aí algumas coisas vai ter que ser passado para frente. Então vamos ver algumas outras coisas baseadas no Samuel Snow, que é um outro profeta. Ele falou assim: realmente Jesus Cristo voltou no dia 22 de outubro. Só que ele voltou invisível no céu. Ninguém viu, só Ellen White. Então vamos passar. Eu não sei mais, eu tenho 38 anos. Vocês lembram daquela história? Eu lembro quando eu estava na 4ª série primária, que tinha uma frase que dizia assim: o rei está nu, que era algumas pessoas que vendiam uma roupa, e essa roupa na verdade não era nada, era uma roupa invisível que só os inteligentes conseguiam ver. E quando essas duas pessoas tentaram vender para o rei, as pessoas que estavam do lado do rei não iam falar que não estavam vendo a roupa, porque senão eles iam pensar que não eram inteligentes. E o rei não vestiu nada, e quando o rei saiu na rua, umas crianças falaram assim: o rei está nu, o rei está nu. Então, se você levar em conta esse conto de fada, parece que é isso, porque eles provaram que Jesus Cristo voltou, só que ninguém viu. Então vamos continuar na página 33. Aí ele está começando a declarar o que ocorreu a poucas horas do dia 22 de outubro de 1844, que é o juízo investigativo. As horas da noite passavam vagarosamente em desconsolados lares milleristas, que eram os seguidores de Guilherme Miller. Os relógios assinalaram 12 horas da meia-noite. 22 de outubro havia terminado, Jesus não viera, ele não voltara. Todo mundo viu que ele estava errado e muita gente voltou, menos aquelas pessoas, tipo Samuel Snow, Ellen White, Carlos Fitt, que acreditou que Miller estava certo. Não, ele estava certo. Ele estava um pouco equivocado só, mas ele está certo. Aí o que aconteceu? O dia ficou chamado como grande desapontamento, porque no dia 22 de outubro de 1844, Deus se revelou dizendo que ele ia voltar. Ele não voltou,
o nome do dia fica chamado de o dia do grande desapontamento. Então vamos lá. Pode passar. Na página 36, isso está escrito no livro da Igreja Adventista. Está escrito assim, ó. Miller e agora outros líderes admitiam francamente que haviam cometido um erro. Quer dizer, eles dizem que Miller cometeu um erro. Qual foi o erro dele? O primeiro erro foi tentar fazer conta para a chegada de volta de Cristo. Se a Igreja Adventista começasse a pensar dessa maneira, talvez hoje nem seria uma seita, talvez hoje nem existisse Ellen White e fosse até uma igreja cristã. Mas para tentar ainda provar o que ocorreu no dia 22 de outubro de 1844, eles falaram uma questão muito mais complicada. Surgiu um tal de Cleopas do Milharal, esse é o nome que deram para ele, chamado Irã Edson. Ele estava no Milharal, no fatídico dia 22 de outubro de 1844, e olha o que o livro diz. Detive-me meio ao campo, o céu parecia abrir-se-me à vista, e vi, distinta e claramente, que em lugar de nosso sumo sacerdote, sair do lugar santíssimo do santuário celestial para vir à terra em 22 de outubro. Eu grifei lá o distinto e claramente, que ele viu, escreveu que viu distinta e claramente. E Irã Edson, o Cleopas do Milharal, num sentido muito especial, a Igreja Adventista do Sétimo Dia nasceu naquele momento, naquele milharal, quando aquele fazendeiro contemplava a Cristo. Se vocês pegarem o credo da Igreja Adventista, ela não nasceu em 1844, ela nasceu em 1860 e pouco. Só que daí cometeram um outro erro. Foi em 1862. Aqui está escrito claramente que a Igreja Adventista do Sétimo Dia nasceu naquele momento, que foi 22 de outubro de 1844. Só que a Igreja Adventista, na verdade, nasceu em 1862. Aí, para tentar justificar mais um erro, eles falaram o seguinte: não. A Igreja Adventista de verdade surgiu no dia 22 de outubro de 1844. Mas ela foi só sacramentada em 1862. É aquele negócio, quando uma coisa vai mentirosa, aí você começa a mentir um monte de coisa. Então, vocês perceberam que Irã Edson, que é o Cleopas do Milharal, que é um título que a Igreja Adventista deu para ele, viu Jesus Cristo sair do lugar santo e ir para o lugar santíssimo no dia 22 de outubro de 1844. Ele disse isso. Agora vocês vão ver o que Ellen White disse dele. Isso está no próprio livro, na página 52, são 2 páginas depois. Teve Irã Edson